Tem um momento no despertar da consciência que pode assustar muita gente. É quando você começa a questionar quase tudo na vida. Coisas que antes pareciam normais começam a parecer estranhas. Ideias que você sempre acreditou começam a não fazer mais tanto sentido. E de repente você percebe que está olhando para a vida de um jeito diferente. No começo você nem percebe muito bem o que está acontecendo, né? Você continua vivendo sua rotina, trabalhando, conversando com as pessoas, fazendo suas coisas do dia a dia, mas aos poucos, algumas perguntas começam a surgir dentro de você. Por que eu tô pensando assim? Por que eu penso assim? Por que eu sempre reajo desse jeito? Será que eu realmente acredito nisso ou apenas eu aprendi a acreditar? E essas perguntas começam a aparecer cada vez mais. Essas mudanças muitas vezes acontecem em silêncio. Por fora sua vida pode parecer exatamente a mesma, mas por dentro alguma coisa começou a mudar. Você começa a observar mais, a refletir mais. Percebe coisas que antes passavam despercebidas. E isso muda a forma como você enxerga muitas situações. Questionar a própria vida nem sempre é confortável, porque quando você começa a questionar, algumas certezas começam a cair. Algumas ideias antigas deixam de fazer sentido, alguns hábitos começam a incomodar e às vezes dá uma sensação estranha, como se o chão estivesse abrindo, né? Como se alguma coisa estivesse mudando a rota do seu caminho. Muita gente pensa que despertar a consciência significa encontrar todas as respostas, mas muitas vezes acontece o contrário, totalmente o contrário. Você começa a perceber que algumas coisas que acreditava talvez não seja tão verdadeira quanto pareciam. Isso pode gerar dúvida, pode gerar questionamento. Por exemplo, talvez você comece a perceber alguns padrões da sua vida própria, da sua própria vida. Talvez perceba que se sempre reage da mesma forma em certas situações, ou percebe algumas escolhas que fez no passado não era exatamente sua, mas apenas coisas que você aprendeu a repetir. E perceber isso pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Quando você começa a questionar tudo, não significa que está perdido. Significa que você está começando a olhar para sua vida com mais consciência. Você começa a observar suas crenças, seus hábitos, suas reações. E esse processo faz parte do amadurecimento. Nem todas as perguntas precisam de uma resposta imediata. Algumas perguntas elas apenas ajudam você a enxergar sua vida com mais clareza. E às vezes essa clareza já é suficiente para começar uma mudança. Se você sente que está questionando muitas coisas da sua vida ultimamente, talvez você esteja apenas passando por um momento de despertar. E isso pode ser desconfortável no começo, mas também pode ser o início de uma transformação muito profunda. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma fase em que você já começou a questionar muitas coisas da sua vida. Eu vou gostar muito de ler as suas experiências. Obrigada por assistir até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.